Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem? Nosso vídeo de hoje aqui é para fazer o comentário sobre o segundo exame de qualificação da UERJ, segundo EQ da UERJ, prova de biologia. Bom, eu achei a prova de biologia bem tranquila, de boa mesmo, sem nenhuma pegadinha, sem nenhuma questão polêmica. Nos últimos anos, a prova da UERJ de Biologia veio com questões que foram polêmicas, algumas foram anuladas. Se eu me lembro bem, nos últimos 2 anos teve uma ou duas que foram anuladas e mais de uma com questão polêmica sobre cálculo de ATP. Então eu acho que para essa prova não passar por isso, a banca foi bem conservadora e colocou questões tranquilas. Eu estou com o meu Mac aqui aberto. Vou começar a ler aqui as questões e resolver com vocês. E enquanto eu vou lendo, eu vou colocar a questão aqui na tela para que vocês possam saber que questão é e acompanhar. Espero que todos tenham tido sucesso, tenham ido bem, tenham conseguido o conceito que você almeja. E, obviamente, para quem quer faculdade de medicina, o A é essencial. Então, vamos lá. Já abrindo aqui, como de costume, né, abrindo a parte natureza com questão de biologia, geralmente é assim que funciona na UERJ, geralmente é assim. Então vamos lá, olha só. Questão 30. Utilize as informações a seguir para responder as questões números 30, 31 e 32, a 30 de biologia. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável pelo seu deslocamento vertical, tá aí uma dica já, caso a pessoa não soubesse a função desse órgão, tá? Encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ele deve comer fitoplâncton, por exemplo, né? Fica mais próximo da superfície porque é onde a luz está batendo, né? E o fitoplâncton ele vai usar a luz para fazer fotossíntese. Então, posso presumir aqui que é um peixe que se alimenta de fitoplâncton, um peixe que tem hábitos herbívoros, tá? Ao atingir a superfície, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular, a substância, o gás oxigênio. Aí vem a questão, né? O deslocamento vertical do peixe para cima ocorre por conta da variação do seguinte fator: letra A, densidade, letra B, viscosidade, letra C, resistividade, letra D, osmolaridade. Então, pessoal, é uma questão muito simples. A pessoa tinha que saber que a bexiga natatória, a função dela nos peixes é controlar a densidade do animal e dessa forma auxiliar na flutuabilidade do mesmo, ou seja, auxiliar para o peixe emergir, ou seja, ir em direção à superfície, e submergir, ir em direção à região mais profunda. A bexiga natatória tem como função básica inflar de gás ou desinflar, e dessa forma, se ela inflar mais, a densidade do peixe se reduz e ele vai subir na coluna d'água. Se ela inflar menos, a densidade do peixe aumenta e ele vai submergir na coluna d'água. Ela vai auxiliar as nadadeiras, para o peixe não ficar gastando muita energia assim, tendo que nadar, certo? Beleza, se você lembrasse que densidade era massa sobre volume, você conseguiria também, de outra forma, concluir a mesma coisa. Então, ou você já tinha decorado que esse órgão, bexiga natatória, a função é para ajudar o animal a submergir ou emergir, variando a sua densidade, ou você concluir de acordo com a equação da química. Então, gabarito aqui, letra A, tranquilinha, Discovery Kids. Vamos para a próxima. Qual é a próxima? Cadê? Ah lá, questão 36. Vamos lá, vou jogar aqui na tela, hein? A presença de nitrogênio e fósforo na alimentação de todos os seres vivos é fundamental ao bom funcionamento da célula. Aí, olha só. Da célula, ele quer dizer qualquer célula. Então, da célula, de qualquer uma. Nitrogênio e fósforo é importante para o funcionamento de qualquer célula. Então, tem que ser uma coisa aqui que toda célula faça com nitrogênio e fósforo. Aí uma dica aqui. O processo celular que envolve diretamente a participação de moléculas compostas por esses elementos é: letra A, contração do músculo. Aí que está, a contração do músculo
ela envolve nitrogênio e fósforo. Ela envolve nitrogênio porque, por exemplo, a actina e miosina são feitas de proteínas, possuem aminoácidos, tem nitrogênio na composição. E o processo tem gasto energético, então vai usar o ATP, que tem nitrogênio e fósforo. Só que ele fala aqui, todos os seres vivos, então é desde bactéria até mamífero, e para o bom funcionamento de qualquer célula. Então, se você marcasse a letra A, você estaria especificando somente a célula muscular, e não é isso que ele quer. Ele quer qualquer célula. Então, que processo todas as células fazem que usam nitrogênio e fósforo? É o processo de armazenamento e gasto de energia através de um nucleotídeo trifosfatado chamado ATP, adenosina trifosfato. E qual é a composição de um nucleotídeo? É a base nitrogenada, que como o nome diz, tem que elemento? Nitrogênio, que ele fala aqui, e o radical fosfato, que tem o quê? Fósforo. Então a resposta é a letra B, armazenamento de energia. Aí a pessoa pode perguntar, mas armazenar energia não é o glicogênio? Isso aí é para animal. É para animal. Ele fala aqui todos os seres vivos. Então o ATP é a principal forma de armazenar diretamente energia na célula. Armazenar e gastar. Então a resposta é a letra B. Certo? Beleza. Reconhecimento de antígeno é proteína, né? Isso aí não tem a ver com fósforo, tá? Transmissão do impulso nervoso é bomba de sódio e potássio, é canal de sódio, canal de potássio, tem a ver com sódio e com potássio, não com nitrogênio e fósforo, então não pode ser. Bora para a próxima, questão 39, vou jogar aqui na tela. No processo evolutivo de algumas espécies de primatas, destacam-se diferentes formas de movimentação e de distribuição da musculatura, conforme se observa a seguir. Aí agora é só interpretar o gráfico, galera, é só interpretar o gráfico. Primeira coisa, você tem que olhar o eixo X, tá lá, primatas. Aí você tem, orangotango, tá lá, orangotango, gorila, que é isso aqui? Bonobo, sei lá que bicho é isso, mas enfim, vamos embora. E homem, tá. Depois, a gente tem que olhar aqui o eixo Y, que é muito importante, percentual de musculatura. Aí, as barras verdes são referentes ao membro superior. A barra roxa, lilás, sei lá, refere-se aos membros inferiores. O que a gente conclui com esse gráfico? Se liga. O orangotango tem grande quantidade de massa muscular nos membros superiores. Ainda tem aqui um desenho que ele está lá, trepando num galho. Beleza, para buscar lá o seu alimento, que tem uma folhinha ali. Então a tendência é a porcentagem de massa muscular no membro superior ir reduzindo em relação ao homem, e a tendência é a porcentagem de massa muscular ir aumentando no membro inferior em relação ao homem. Então o homem tende a perder massa muscular do membro superior e aumentar a massa muscular em relação ao membro inferior. Beleza, agora vem as perguntas. A pergunta: em relação aos demais primatas, a diferença na distribuição da musculatura da espécie humana favoreceu a seguinte atividade. Bom, agora é a nossa parte, é interpretar e pensar na evolução aqui do homem. O homem evoluiu em relação a essa distribuição de músculo. Para quê? Primeiro porque ele tem um aspecto de locomoção bípede. Então, se ele tem que andar em cima de duas patas só, duas pernas, é óbvio que a massa muscular vai ser distribuída com mais porcentagem para os membros inferiores, porque ele tem que andar com a postura ereta, em pé, certo? E isso fez com que acontecesse uma diminuição da massa muscular dos membros superiores. Só que a diminuição não tem a ver com quantidade de músculos, e sim com massa. É quantidade de massa muscular e não quantidade de músculos. Os nossos membros superiores foram poupados em relação à locomoção para poder terem um foco em outras coisas. Que coisas são essas? Manipular objetos. Então a gente perdeu massa muscular para não ter tanto esforço, mas ganhou em movimento refinado. Até porque junto com essa distribuição da massa muscular, também aconteceu o quê? A evolução do nosso encéfalo, a massa cerebral e do cerebelo principalmente, que é quem também favorece movimentos refinados. Então, ao invés de se preocupar em ficar segurando o galho, a gente se preocupa em manipular objetos de modo refinado, coisa que
Por exemplo, o orangotango não faz. Então vamos ver aqui alternativas. Olha só. Essa variação da massa muscular favoreceu em quê? O homem ocupar as árvores? Obviamente que não. Alimentação herbívora. Bom, a alimentação herbívora, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o caso do orangotango ali trepar em árvore para buscar a folha, né? A gente tem essa maior capacidade de manipular objetos, mas não tem relação direta com a alimentação herbívora. Para você pegar uma fruta, por exemplo, uma folha, você não quer movimento refinado, você não precisa disso, né? Tanto é que o orangotango faz. Então também não é essa opção. Locomoção quadrúpede. Não, né? Locomoção quadrúpede é a que era. A nossa é a locomoção bípede. Então só pode ser o quê? Letra D. Manipulação de objetos. Essa é a resposta. A pessoa podia acertar essa questão com base nesse raciocínio que a gente fez agora, ou ela poderia fazer por exclusão, né? É só olhar aqui e ver que as opções A, B e C são absurdas, né? A gente melhorou a massa muscular do membro inferior, não foi para ocupar a árvore, não foi para alimentação herbívora e também não é para locomoção quadrúpede. A gente já tem duas patas, a gente anda em duas patas, né? Locomoção bípede. Então o cara poderia fazer por exclusão ou pelo outro raciocínio que a gente fez agora. Beleza? Então gabarito então letra D. Vamos lá. Questão 42. Só vem. Chama que vem. Olha aí. Esponjas e mexilhões, olha só, podem ser considerados bioindicadores. Por quê? Eles têm brânquia. Quer dizer, o mexilhão tem brânquia, a esponja não, né? Ela vai filtrar lá pelos poros e vai se alimentar pelos coanócitos. Mas, por exemplo, o caranguejo também pode ser um bioindicador. Caranguejo você usa para ver se o manguezal, por exemplo, está impactado com metais pesados, porque também é um bioindicador, também é o filtrador. Ele tem brânquia, assim como o mexilhão tem. Tá? O mexilhão é um molusco, a esponja é um porífero e o caranguejo ele é um artrópode, geral animal. Tá? Então são considerados bioindicadores, uma vez que a análise de seus tecidos revela a concentração de poluentes na água. Isso ocorre pois no meio aquático, esses animais são caracterizados em sua maioria como filtradores. Olha lá, eles vão puxando a água, no caso da esponja ela entra pelos poros e passa no átrio, que é uma cavidade interna, o coanócito lá com o flagelo fica batendo, ela sai pelo ósculo, que é uma cavidade maior que fica na parte superior da esponja. E nisso ela vai filtrando com os seus coanócitos, células flageladas. Já os mexilhões, que são animais que ficam presos numa pedra, por exemplo, eles têm sifões, né? O sifão inalante e exalante. A água passa por dentro do bicho e ele vai filtrando. Então, eles são filtradores. Raspadores, tem molusco que é raspador, tá? Gastrópode, na maioria das vezes são raspadores, caranguejo. Caranguejo não, desculpa, caramujo. Eles têm uma espécie de língua, que é a rádula, que fica raspando pedra, mas isso não vai caracterizar que ele é um bioindicador, tá? Predador, qualquer animal vai ser um predador. Então não é isso que vai torná-lo bioindicador. Tem que ser um animal que acumule no seu tecido alguma substância tóxica que você consiga depois analisar, tá? Então isso não ocorre com qualquer predador, beleza? E decompositor, nenhum animal é decompositor, né, gente? Decompositor são fungos e bactérias. Então, nossa resposta aqui ficou a letra A. Bem tranquila também a questão. E aqui para fechar, a última, questão 44, ó. Os diferentes tipos de transplante representam um grande avanço da medicina. É nóis. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo da rejeição é: letra A, colesterol, fosfolipídio, letra B, C, citoesqueleto, D, glicoproteína. Então, olha só, quando alguém faz um transplante, o que vai acontecer? As células transplantadas possuem na sua membrana moléculas que podem ser reconhecidas como estranhas. Que moléculas são essas? Geralmente são proteínas ou então são glicolipídios ou glicoproteínas. Ou seja, são carboidratos que dão a cara da célula, chamado glicocálix, que estão ligados ou com fosfolipídio ou com proteína. Então o colesterol não é usado como fator de reconhecimento celular, tá? Não é. Até porque ele fica mais voltado
para a face citoplasmática da membrana e não para a face externa. Fosfolipídio não se usa como reconhecimento, até porque qualquer célula tem fosfolipídio semelhante, então não é isso que vai dar a cara diferente de cada célula. Citoesqueleto não tem como, porque fica para dentro da célula. Como é que você vai ver que a célula não é nossa, né, com uma coisa que fica dentro? Não dá, tem que ser uma coisa que fica exposta na superfície membranar. Então a opção aqui qual é que sobrou? Glicoproteína. Tá? Poderia ser só proteína receptora, poderia ser glicolipídio também, tá? Faz parte do glicocálix, mas como não tem aqui, a única resposta foi a letra D, glicoproteína. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, quero que vocês tenham ido bem na prova. E é isso. Sucesso para vocês e tenho certeza que vocês vão conseguir seu objetivo, que é entrar na faculdade de medicina e serem profissionais de excelência padrão ouro total. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, curte um vídeo, se inscreve no canal. Segue lá o Instagram, @euquerosermédico. Se quiser seguir o meu, @drpirisbru. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Nos veremos nos plantões por aí. Tchau.